Olá, me chamo João Pedro, estou aqui para apresentar o desafio técnico proposto pela GDEST. Atualmente sou estudante de Ciência da Computação e estagiário de TI. Bom, agora vamos entender o fluxo completo dos dados do início ao fim, começando pelo um serviço Python Collector, que por meio do Scheduler ele faz agendamento automático, e esse agendamento automático ele vai executar uma tarefa a cada 1 hora. Essa tarefa é basicamente pegar as coordenadas de Teresina por meio da API Nominate Geocoding. Depois disso, vai pegar essas coordenadas e buscar na API da OpenMeteor para buscar os dados meteorológicos. Depois vai ter uma estruturação desses dados em JSON para ser enviado um payload ao RabbitMQ na Exchange Weather Exchange do tipo Direct Exchange. Por quê? Porque essa Exchange ela vai ser de tipo de troca por meio do routing key, da chave de roteamento, ou seja, para acessar você vai ter que ter exatamente a mesma routing key do lado do consumer. O consumer ele vai ser em Go, esse consumer vai fazer, além da questão de consumir, vai decodificar, validar e enviar para o serviço HTTP POST, que no caso é a nossa API em Nest.js. Depois disso, depois de ser enviado aqui no Go, ele vai enviar ao Nest.js, que vai enviar ao MongoDB, numa coleção chamada WeatherLogs, por meio de um documento, que pode fazer as seguintes opções. Pode gerar insights, pode exibir as logs por meio de endpoints e pode exportar em XLS, XLSX ou CSV. E depois disso vai ser feita toda a questão de exibição no front-end. E esse ciclo, obviamente, lembrando novamente, ele vai se repetir a cada 1 hora. Já os insights de IA, eles são gerados pelo Gemini. Eu vou explicar o como e o porquê eu escolhi essa abordagem. E aqui temos o controller Insights, né? Ele vai ser quem vai ser responsável por quando colocar no endpoint para chamar o serviço gerador de insights. E nesse modelo ele recebe um prompt estruturado contendo o formato que é para ele receber, as regras, né, o cálculo que ele tem que fazer e o meio de response que ele vai ter que retornar. Depois disso ele vai fazer toda a questão da tratação de erros. Eu fiz utilizando o próprio a própria API do Gemini, né, própria do Nest.js, e para isso, né, para gerar todo o conteúdo, depois disso vai retornar a response em formato de texto e vai fazer a limpeza de dados. E depois retornar todo esse objeto para o controller. Eu vou explicar algumas decisões técnicas tomadas nesse desafio. Né? Começar pela escolha do RabbitMQ como message broker. Mesmo sendo uma stack obrigatória do desafio, ele é importante para desacoplar o Python e o Go. Né? Caso um desses sistemas falhem, a API ela permanece em pé, porque ela não tem centralização em um desses serviços. Isso vai trazer a resiliência e escalabilidade para a aplicação. O Go, como um worker, ele é importante pois ele tem eficiência para lidar com concorrência e baixo consumo de memória. Ele é ideal para consumir essas filas num período de tempo contínuo. Ele tem essa vantagem comparado a outras linguagens. O TypeScript para o full stack, né, tanto a parte do back-end, né, o Nest.js utilizando o TypeScript para tipagem e o React.js também, eles foram escolhidos porque é uma linguagem TypeScript, ela reduz bugs e melhora a legibilidade do código e também a mantenibilidade da própria aplicação. Bom, fazendo uma demonstração do sistema, pode ver que eu já rodei o Docker aqui para agilizar o processo, usando o Docker Compose para orquestrar esses containers. Já pude rodar, já fiz um cadastro.
e vou entrar agora no sistema para usufruir. E pode ver que eu já também tive um uso com o sistema, tem modo Dark Mode também. Fiz o visual dele todo inspirado em Excalibur, como já falei, aqui os 7IA, os registros, os usuários criados com o administrador já criado, a paginação de Pokémons, né? Bom, e este foi o meu desafio técnico apresentado a vocês. Desde já agradeço a oportunidade e espero que dê certo.